E aí, galera, tudo bem com vocês? E agora a gente chegando na reta final do Power Couple. Essa é a penúltima semana. A semana que vem já vai ter algumas coisinhas diferentes. Vai ter uma outra eliminação já na terça-feira, porque na quinta-feira é a grande final. Sim, nós já estamos chegando ao final do Power Couple e eu tenho um adendo a fazer. Eu achei que o programa foi muito bom. Eu achei que ele passou muito rápido. Ele passou voando aí. Foram 2 meses e meio. Se eu não me engano, foi mais ou menos isso, né? Uns 2 meses e meio. E eu achei que passou muito rápido. Isso significa, então, que o programa foi muito bom. É óbvio que vai chegando num momento que ele vai ficando cansativo. Mas, de certa maneira, eu acho que o programa entregou muito desde o começo até agora na reta final, que continua entregando, continua tendo muita coisa aí pra gente comentar. Vamos começar falando. Bom, a edição começou mostrando sobre a discussão da Carol e da Elisa durante a votação. Que uma começou, você é falso, eu sou falsa, e continuaram da discussão, como que tava uma rixa já bem grande entre as duas, na verdade entre os dois casais, né? Quem é falso, quem é mais falso, quem é menos falso, e uma gritaria de um pra lá, outro pra cá, e aí ninguém entende nada. Nesse momento, teve um intervalo antes da votação, antes do Matheus e da Brenda votarem. E aí eles aproveitaram para levantar e ir lá atrás para conversarem entre os dois. Olha lá, ó. Para ver em quem que eles votariam. E nesse momento, que o Albert fala, na verdade, depois que o Matheus fala com a Adriane, talvez eu tenha vetado errado, porque eu não entendi a dinâmica do jogo. E a hora que chamou pro intervalo, que o Matheus e a Brenda foram indo pra lá pra eles conversarem, que o Albert falou, vetou errado, vota certo, dando uma alfinetada no Matheus. E esse foi o motivo da discussão que teve depois da formação do DR entre o Albert e o Matheus. O que eu acho muito engraçado, porque um monte de baboseira. Eu vou contar pra vocês um pouco, mas isso daí já acabou. Foi isso daí que aconteceu na quarta-feira. Vem chegando, não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Porque a hora que acabar o Power Couple, vou continuar falando um pouco da Ilha Record. Na verdade, um pouco não. Vou falar sobre a Ilha. Só que a Ilha é um programa gravado. Então, por ser um programa gravado, eu vou continuar nesse mesmo tipo de vídeo. Mas, quando começar a Fazenda, que é em setembro, a data a gente não sabe ainda, aí sim eu vou mudar essa dinâmica e aí eu vou começar a fazer vídeos ao vivo. Eu vou fazer lives. Eu vou combinar com vocês o horário direitinho pra gente fazer as lives pra comentar tudo o que aconteceu no dia anterior na Fazenda. E aí a gente vai estrear junto com a estreia da Fazenda. Nós vamos estrear ao vivo junto com a estreia da Fazenda, tá? Em setembro. Mas até lá ainda temos a Ilha e ainda temos outros fofocas e babados que vão acontecendo por aí e eu também vou comentando por aqui, tá bom? Então se liga, fica juntinho e não deixa de se inscrever pra não perder nenhum vídeo. Bom, depois o Matheus e a Brenda conversando. Enquanto o Matheus e a Brenda conversavam lá, a Carol e a Elisa, elas não pararam de discutir muito. É só quem é mais falsa e quem é menos falsa. A Elisa e o Adbala no DEP, eles explicaram um pouco do que tinha acontecido. Da questão do veto, que elas eram amigas, elas eram próximas e ela nunca imaginou que a Carol faria isso com ela.
porque a relação era muito próxima e por isso que ela fica chamando a Carol de falsa, né? Aí finalizou, aí depois terminou a votação. Foi a Brenda e o Matheus, porque ficaram em último na prova dos casais. A Adriana e o Albert acabaram caindo por causa do menor saldo. E o Adibala e a Elisa por votação, porque a Carol e o Mussuzinho era casal power, por mais que não tinha imunidade, eles tinham as bolas do poder. E essas bolas do poder tinham um poder lá dentro que ajudou a salvar a Carol e o Mussuzinho, porque eles pediram pro Haddad dar um voto a mais. E aí o Haddad, nesse um voto a mais, deu um voto no Adibala e na Elisa, deixando assim empatado 3-3. E como o casal Power desempatava, é óbvio que o Adibala e a Elisa foram parar no banquinho. Depois da votação da ADR formada, o Albert estava sentado lá na mesinha dele. Na mesinha dele é ótimo, ele estava sentado no lugar do Dinei. A Brenda, na verdade chegou o Matheus primeiro e depois a Brenda chegou atrás, porque o Matheus foi questionar o Albert sobre a questão que ele falou, por que você falou, vetou errado, agora vota certo, e não sei o que tem. O Matheus, aí o Albert começou a explicar, falando que tava tudo bem, que ele podia ficar tranquilo, que tava tudo bem, que ele ia pra DR quantas vezes tivesse que ir, e tudo mais. Aí ficou, e ele falou, não, tá tranquilo, depois a gente conversa. E o Matheus insistindo, porque o Matheus, ele gosta de falar, e quando ele começa a falar, ele não para nunca mais. Enfim, foi aí que começou a discussão, porque o Albert não queria falar, o Matheus não parava de perguntar e de questionar. E aí eles começaram o desentendimento, porque aí o Matheus falou sobre o Albert ter questionado ele na van, falando assim, ter cobrado ele do veto na van, falando, eu buguei com o seu veto. O Matheus disse que o Albert perguntou isso na van, e aí o Albert falou, mas... o Albert, na verdade, ele não falou nada, era só ele ter falado, mas eu só comentei que eu buguei com o seu veto, que eu não entendi o seu veto. Mas, enfim, ele não falou isso. Começou uma discussão entre os dois. Começou... mas eu falei? Mas eu não falei? E os dois começaram ali. A Brenda já começou a se envolver. A Adriana não aguentou. Tava lá na hora, tava lá do outro lado, lá na pia. Aí a Adriana... Olha a cara dela. A Adriana ficou muito irritada, ela não tava mais aguentando segurar. Ela falou, eu quero pôr pra fora mesmo, eu quero falar tudo, porque se a gente tiver que sair, pelo menos eu falei tudo que eu tinha pra falar. E aí ela falou que a Brenda era a mais falsa do programa, só que ela falou que a Brenda ficou um tempo, que a Brenda virou as costas pra ela e tal, porque a Brenda ficou questionando, vocês podem interagir com todo mundo e se dar bem, ter uma boa relação com todo mundo da casa, e eu não posso. A Adriana falou, mas tudo bem, mas você não precisa virar a cara pra mim. Porque, gente, na real mesmo, tem a questão, sim, que o Albert e a Adriana falam mal, sim, de Brenda e Matheus, mas eles falam mal de todo mundo. Só que eu acho muito válido a gente fazer um adendo. Esse falar mal do Albert e a Adriana que eles têm, falar sobre as outras pessoas, só que eles falam entre eles. Às vezes acaba falando para uma pessoa ou outra, mas na maioria das vezes, e que sempre a gente vê eles no quarto e conversando, uma grande parte das vezes eles falam somente entre eles. E, sinceramente, eu não acho que é falsidade. É uma opinião deles, que eles querem falar sobre aquilo, e eles estão falando aquilo e mantendo entre eles dois. É óbvio que, como eu já disse, sim, houveram algumas exceções, mas, em sua maioria, é só sobre eles. E por que seria falsidade? Porque nem tudo o que você pensa ou acha da pessoa, você tem que ir lá falar na cara. Eu sou verdadeira, eu falo tudo. A gente sabe, aqui na vida real, não é muito assim que funcionam as coisas. Primeiro que ninguém fala nada, que todo mundo fala mal dos outros pelas costas, a grande maioria das pessoas. Porque se você
fala na cara da pessoa aquilo que você pensa ou que você acha que está errado da pessoa, sempre vira uma grande briga, uma grande discussão. Então, o que acontece dentro do reality show é a mesma coisa que acontece aqui do lado de fora, se eu quiser falar mal de outra pessoa. Então, quantas vezes eu, você e todas as pessoas do reality, fora do reality, deixamos de falar algo e comentamos com alguém que a gente tem confiança ou intimidade e não falar para a pessoa, porque a gente sabe que se falar para a pessoa vai criar um desconforto, vai gerar uma briga e que, por exemplo, na vida real, a gente não quer esse tipo de situação. E aí, só que a gente tá falando de um reality show. Então, a partir do momento que fica entre os dois, eu não acho uma questão de falsidade. Eu não vejo problema nenhum falar entre os dois. Só que quando você fala para um terceiro, para uma terceira pessoa mal de outra, aí sim eu acho um problema. Por quê? A partir do momento que você fala para um terceiro, você tem que ter sim culhão e assumir. Não pode falar culhão, falei tudo errado. Você tem que ter peito e assumir que você falou isso e o que você fala para um terceiro de alguma outra pessoa, você tem que assumir e você tem que ter coragem de falar a mesma coisa na cara da pessoa. Então é o seguinte, se você tá só entre você e seu marido, você e seu namorado, não importa, ou você e sua mãe, sua filha, não importa. Se vocês conversam, tudo bem. Só que a partir do momento que vocês colocam outra pessoa e fala mal de outra para aquela, você tem que assumir que você falaria isso na cara de outra pessoa. Por quê? Porque a hora que vira uma briga e esse diz que me disse, ele falou tal coisa. Ele falou tal coisa. Aí sua cara vai no chão. Que foi o que o Matheus fez nessa briga. Porque o Matheus começou, ele falou isso e aquilo da Lu. Tudo bem que a Lu até falou, mas isso ele falou também de mim. Ele falou pra mim, porque quando ele tava lá embaixo, ele deixou esse recado pra mim. Então, ela não se importou muito, não fez muita diferença, mesmo porque não era nada demais. Mas, como aconteceu com o Adbala, que falou, aconteceu isso, e falaram isso, e a Carol e o Mussunzinho falaram que, na verdade, a Carol e o Mussunzinho falaram que ele falou isso, e depois o Adbala, ele não queria ficar assumindo, ele assumiu, só que depois ele ficou desconversando. Eu joguei verde. Isso e aquilo. E a gente sabe que ele não jogou verde. A gente sabe que aconteceu, foi real. E que a Silvinha realmente existe. A gente sabe disso. Só que ele ficou falando que jogou verde. Então ele não teve peito pra assumir aquilo que ele falou. Então é muito simples. Por isso eu não tenho raiva da Adriane e do Albert. Eu gosto da Adriane e do Albert. Essa briga eu fiquei um pouco incomodada assim com a Brenda e com o Matheus, porque ela gritava muito, o Matheus gritava muito, e nem o Albert nem a Adriana estavam gritando. Ele pediu pro Matheus não gritar, na hora de falar com ele, não gritar. E assim, então eu acho algo muito delicado. E também, realmente, o Matheus falar, eu não entendi a dinâmica. A dinâmica era a mesma de sempre. O último casal que fica ali no ranking de saldo só se salva se ganhar a prova do casal Power. É isso, gente. A dinâmica foi a mesma. A única coisa que mudou nessa dinâmica é que o casal Power não tinha imunidade. Quando a Adriane fala, vocês só vão conseguir se livrar da DR se ganhar a prova do casal Power. Não vai ter imunidade. Ok, nada mudou. Como a Brenda e o Matheus não entenderam? A Lu disse que também não entendeu. A Carol e o Mussunzinho, eles jogaram falando que não entenderam. Mas eles entenderam com certeza. Só que eles vão fingir que não entenderam por causa que eles não foram vetados. Então, pra Carol e pro Mussunzinho, é conveniente que eles não tenham entendido. Na verdade, falar que não tenham entendido. E aí ficou o Matheus e a Brenda batendo na tecla que, vocês acharam que a gente vetou de propósito para vocês irem pra DR? Eu, sinceramente, acredito que eles não vetaram de propósito.
o Adbala e a Elisa e acabaram tirando a Carol e o Mussunzinho da DR. Eu não acho que eles fizeram de propósito pra Adriana e pro Albert ir pra DR. Eu acho que eles não conseguiram pensar estrategicamente no jogo de como melhor fazer isso. Isso eu acho. Isso eu tenho certeza. Porque é muita cara deles de não conseguirem fazer esse pensamento estratégico. Por mais que às vezes eles comentam uma coisinha ou outra, mas é muito difícil eles colocarem e fazerem de fato isso. Então eu acho que é meio por aí. E depois quando a Adriana fala de grupão, que eles estavam do lado do grupão, é porque quem assiste o programa no Play Plus, dá pra ver, foi claramente, a Brenda não chegava nem perto e não falava com a Adriana e com o Albert. Sempre que eles estavam em um lado, a Brenda estava em outro. A Brenda tava lá na piscina com as meninas. A Brenda, quando ela fez as pazes com a Carol e virou amiga da Carol e tal, ela ficou muito grudada com a Lu e com a Carol pra lá e pra cá. Por isso que em outro vídeo eu falo que eu acho que é isso que ela sempre quis. Na verdade, era ter essas amizades ali. Então ela ficou muito com elas pra lá e pra cá. E nunca junto ali com a Adriana. Embora não é muito do feitio da Brenda sempre ficar com a Adriana, porque elas não compartilham às vezes das mesmas coisas pra ficar muito juntas. Mas vários momentos o Matheus estava assim com o Albert e com a Adriana conversando muito, e a Brenda nem passou por perto. Então é nisso que a Adriana fala. E quem assiste o Play Plus viu que sim, que a Brenda se afastou da Adriana. E reclamou um pouco da questão do que o Albert foi falso, que o Albert falou tal coisa da Lu e depois falou tal coisa. Bom, mas é aquilo que eu já falei, né? A gente não tem que querer falar tudo, não tem que falar tudo que fala ali, que fala na cara da pessoa. Às vezes é só uma opinião ali e realmente o que ele falou, ele repetiu pra Lu. Enfim, foi um jogo de confusão, foi uma confusão. O Matheus indignado que falou que ele tava no grupão e ele não queria estar no grupão. Ai, gente, um caos, nossa. Olha a cara do Albert, porque o Matheus foi gritando, ele falou pro Matheus não gritar, ele pediu pro Matheus parar de fazer VT, que falou pra Adriana pra encerrar o VT, o Matheus não parava. O Matheus foi até a porta do quarto do Albert pra continuar gritando enquanto ele tava lá dentro. A Adriana, que braba. A Adriana tá brava. E aí, então, aí a gente entra um pouco nessa questão do mimimi, né? Bom, o Albert não falou nada demais. O Matheus ficou bravo e foram lá querer tirar satisfação sobre aquilo. O resumo da briga foi esse. Então, eu acho que não mudou em nada. Sinceramente, eu acho que não mudou em nada essa briga. E aí, depois, já na formação da DR, eles já foram lá pra baixo. Aquelas perguntinhas bestas que a Adriane faz. Que, foda-se, né? Ninguém se importa daquelas perguntinhas lá. Não teve nada demais. E óbvio que o primeiro casal a voltar pra mansão foi Brenda e Matheus. Eles voltaram, a galera aplaudiu, a galera foi abraçar, não sei quem que é aqui, aqui é outra coisa. Mas tá, a galera se abraçou. Aí, o segundo casal a voltar pra mansão foi Albert e Adriana. A Brenda e o Matheus ficaram com 52,59%. Albert e Adriana com 29,24%. E o Adbala e a Elisa saíram com 18,17%. Depois teve a volta do Albert e da Adriana, seguindo o mesmo rito de sempre, nada mudou. O tal do receba, da luva e sei lá o que mais. Eu me canso de ficar repetindo e fazendo tudo igual sempre. Mas tá aí o Albert fazendo isso daí. Mas eu gosto deles, viu? Eu gosto do casal, sim. Gosto muito da Adriana e gosto desse casal, sim. Não vou mentir pra vocês. Assim como eu gosto também da Brenda e do Matheus. A Adriana voltando, um pouco meio tímida. A galera aplaudindo. A Adriane pediu pra focarem na cara do Matheus e da Brenda. A cara do Matheus com um sorriso um pouco amarelo. A Brenda aplaudiu um pouco mais. Tava um pouquinho mais soltinha.
A Adriana pegou uma flor ali no jardim, olha lá. E aí, a hora que ela entrou na mansão, ela foi dar essa flor pra Brenda. Aí, agora sim, as duas se abraçaram depois que a Adriana entregou a flor pra Brenda. Todo mundo abraçando todo mundo, em clima de felicidade. E aí, temos a novidade que a Adriane falou com eles na sala sobre a dinâmica da semana. Então, vamos lá. Na segunda-feira, eles vão passar no programa a prova. Como que chama? Prova Power. Então, eles vão passar o resultado ao vivo na segunda-feira da Prova Power. Eu acredito que essa prova eles vão fazer no sábado, porque era o dia da primeira prova do ciclo, era de sábado, né? Então, eu acredito que eles vão fazer essa prova no sábado, porque ela falou que o resultado ela iria dar ao vivo no programa da segunda-feira. Não entendi que foi a prova. Então, é isso. Então, tem a Prova Power. Essa pessoa que ganhar a Prova Power vai estar direto na final. Então, o primeiro finalista a gente vai ficar sabendo na segunda-feira. E aí, na terça-feira, os outros 3 que sobraram... Na verdade, na segunda-feira mesmo, a Adriane não falou isso, mas o que deu pra gente entender é o seguinte. Um já vai direto pra final, o que ganhou a Prova Power. Os outros 3 casais vão pra DR. E aí, na terça-feira, tem a eliminação, que vai eliminar mais um. E aí, já temos os 3 finalistas para a quinta-feira. Eu entendi que vai ser mais ou menos desse jeitinho a dinâmica dessa semana. Hoje eles têm... O que eles vão? Hoje eles têm a festa. Já falaram, agora no momento que eu tava gravando o vídeo, eles já falaram que a festa vai ser a ilha já, temática pro próximo reality. E aí, hoje de manhã, foi todo mundo tomar café no quarto. Ontem à noite também, ó, fizeram brinde, ó, com direito a foto, todo mundo feliz, ó, o sorrisão de todo mundo, ó. Nem parece que se odiavam. E aí hoje foram tomar café, todos juntos, no quarto do casal Power. Agora há pouco mesmo, tava o Haddad Mussunzinho sentado lá no... sentado lá no quarto do casal Power, conversando. Chegou o Matheus também, todo entrosado lá com eles pra conversar, muitos amigos e tudo mais. Deixa aqui nos comentários quem você quer que chegue na final. Na verdade, agora tem 4 casais. Qual desses você quer que seja eliminado e qual dos 3 casais você quer que chegue na final? E ainda, para quem você tá torcendo, para quem vai a sua torcida e se você vai votar muito, para quem você vai votar para ganhar o programa. Eu não voto, eu gosto tanto da Adriane e do Albert quanto da Brenda e do Matheus, os outros 2 tanto faz. Então eu gostaria muito que um desses 2 ganhassem. É óbvio que tá muito propenso pra Brenda e pro Matheus, mas na hora da final a gente não sabe ao certo o que pode acontecer, porque a votação vai ser diferente. Enfim, a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. Deixe os comentários aqui embaixo. E outra coisa, como a semana que vem já termina o Power Couple, no domingo, se eu não me engano, eu acho que é no dia 17 que começa a ilha. Então eu vou continuar aqui mandando... Não é mandando, não. Eu vou continuar aqui postando os vídeos nesse formato sobre a ilha, que também é um reality gravado. E a partir da Fazenda, que começa em setembro, que a gente ainda não tem a data mais precisa, eu vou começar a fazer as lives ao vivo pra gente comentar tudo o que aconteceu no dia anterior. Então, aí na Fazenda, vou mudar um pouquinho o formato desse programa. Então, não deixa de se inscrever, de ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo. E já deixa o seu like também. Um beijo e fui!